Olá, tudo bem? Vamos a mais uma breve mensagem. A fé para Deus e as obras para os homens. É isso mesmo. A fé sem obra, ela é morta. Assim está escrito no livro, na carta, na epístola de Tiago. Mas Tiago escreveu a sua carta para quem? Para judeus e gentios? Ou seus escritos foram para os que faziam parte da nação de Israel? Para quem que fazia parte? Quando você abre o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, que é o início de tudo, no texto da Almeida Revista Atualizada, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então aqui nós tem claramente uma demonstração, está claramente demonstrado que os escritos de Tiago não foi para toda a humanidade. Os escritos de Tiago foi para os judeus, para os que faziam parte das 12 tribos de Israel, ou seja, para os israelitas. E eles, os israelitas, eles sempre praticaram obras farisaicas, obras mosaicas, achando que estavam agradando a Deus, achando que estavam fazendo essas obras para Deus. Mas vem Paulo e depois mostra que não é bem assim. Por obras, ninguém nunca foi justificado perante Deus. Paulo falou através da revelação que ele recebeu diretamente de Cristo, diretamente de Deus. Não foi algo que ele aprendeu com os homens, mas foi algo que ele aprendeu, ele pregou ali, ele aprendeu diretamente de Cristo. Foi algo espiritual. Então, em cima disso, aí você vem aqui para Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 14 diante, fala que a fé, Tiago falou que a fé sem obras ela é morta. Fé sem obras é morta. Aí o que acontece dentro dessas chamadas igrejas, dentro desses albergues chamados igreja? Eles se utilizam desse escrito, dando a entender que foi Tiago que escreveu, pegando essa escrita sem nenhum discernimento, falando que isso foi escrito para todo mundo, para os que frequentam esses templos, esses lugares chamados igreja. E as pessoas, a maioria incautas, a maioria sem sabedoria nenhuma de escrito bíblico, sem entender, diferenciar que a Bíblia foi escrita de judeu para judeu, sem entender que 53 livros daqui foram exclusivamente escritos para os judeus. Aí, dentro dessas choupanas, eles praticam obras, mas as obras deles, claro, principalmente quando envolve dinheiro, valor monetário. Aí fala para as pessoas, tá vendo? Não basta você ter fé, não basta você falar que acredita em Deus, você tem que demonstrar essa fé através das suas obras. Que obras são essas? Pastorzão, bispão, padrão. É o envelope, é sacrifício, são votos, campanha, é você buscar Deus em templo, é você jejuar, é você levantar de madrugada, é você buscar Deus no monte. São essas as obras que agradam o Deus da religião. São obras farisaicas, são cópias fajutas das obras que os judeus faziam pensando que estavam agradando a Deus, pensando que estavam sendo justificados perante Deus. Pega-se essas obras e coloca dentro dessas chamadas igrejas, e quem é que absorve essas obras? Os religiosos. Aí eles vendem carro, vendem casa, catam latinha debaixo de chuva, debaixo de sol quente, para cumprir voto. Porque está escrito. Não, mas está escrito no livro de Tiago. Olha, e Tiago foi irmão de Jesus. Tiago era uma pessoa especial. Mas não sabem eles que Tiago escreveu para os judeus, para as 12 tribos. Olha aqui, Tiago 2, do 14 em diante. Meus irmãos, o subtítulo já é tendencioso. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se o irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Claro, gente. Essas obras na natureza carnal, ela é perfeita. Essas obras, você demonstrando o seu amor, o seu carinho, a sua compaixão pelo seu próximo, você deve fazer obra. Se alguém chega até você e diz, estou com fome, estou faminto, estou a ponto de morrer de fome, o que adianta você botar a mão na cabeça, abraçar aquela pessoa, falar, ô meu irmãozinho, vai com Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai prover as suas necessidades, e a pessoa sair com o estômago grudando nas costas. Que proveito tem isso? Que proveito tem a pessoa chegar morrendo, tremendo de frio, a pele toda enrugada, parecendo um maracujá velho, e você falar para a pessoa, não, Deus é fiel, Deus é o nosso pastor, Deus não deixará faltar nada para você, vai nessa fé. Adianta? Não. Então as obras elas são perfeitas na natureza carnal. As obras são necessárias nessa natureza carnal. E é desse ponto que esses chamados pregadores, é nesse ponto que eles se aproveitam de quê? Se aproveitam dos incautos, se aproveitam das pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. E faz o quê? Escraviza as pessoas, roubam as pessoas, tosquiam as pessoas e praticam um encantamento religioso na mente das pessoas. E aí os fiéis dá o que tem e o que não tem. Vendem carro, vendem propriedades, fazem empréstimos, passam o cartão de crédito em várias vezes, ficam endividadas. Por quê? Porque pega uma passagem que está escrito aqui. Mas o próprio Tiago, o entendimento é claro, dá-se para entender que Tiago aqui estava falando a respeito de você, de obra carnal, de você ajudar o irmão na natureza carnal. Para com Deus, não, é diferente. Para com Deus não é nenhuma obra. Porque assim está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Olha aqui. 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pronto. Aqui Paulo já falou claramente que Deus, ele é espírito, Deus não precisa de absolutamente nada. Deus não precisa do nosso sacrifício com dinheiro. Deus não precisa que nós o busquemos em templos de terra, em templos de terreno, porque ele não está nesse lugar. Deus não precisa que nós tenhamos a necessidade de fazer qualquer tipo de loucura. Não, nada disso, porque é Deus quem nos dá tudo. Deus é quem nos provém de tudo, as nossas necessidades. Então, a nossa fé para com Ele é 100%, é expressamente espiritual. É uma fé invisível, é 100%. Para com Deus é fé. Para com o nosso irmão da natureza carnal, não. Aí nós devemos, sim, demonstrar a nossa fé para com Deus, mas através de uma obra, acudir, socorrer aquele necessitado. Assim que é. Mas nunca, jamais, em tempo algum, você deve sair da sua casa e ir até um local de sacrifício chamado igreja, que lá tem um altar, lá tem candelabro, lá tem óleo, lá tem pregador, lá tem púlpito, tudo isso aí é obra de Moisés. Tudo isso aí são figuras, são semelhanças com Moisés. E isso são maldições. Quem pratica, quem está nessas coisas, estão debaixo de maldições. É simplesmente isso. Aí Paulo, ainda Tiago continua aqui, ó, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé.
Claro, é isso mesmo. Você fala assim, eu tenho fé em Deus, e você chega num necessitado e fala, Deus te abençoe, deixa eu fazer uma oração por você em nome de Jesus, tal, vai com Deus. Aí chega outro ateu, uma pessoa que não tem nada a ver, não conhece Bíblia, não conhece nada, vê aquela pessoa faminta, vai lá e dá um prato de comida, dá um marmitex, dá uma quentinha, sei lá onde você mora, como é que faz, socorre aquela pessoa na necessidade. Você acha quem é que foi entre os dois, que foi abençoados, que foi ali, que tiveram, vamos usar uma figura aqui, os olhos de Deus estiveram fixados em quem? Naquele que falou, vai com Deus, tenha fé, ou naquele ateu que não teve nada, mas socorreu, fez o papel de um bom samaritano. Qual foi que agradou a Deus? Tire suas conclusões. Olha aqui. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, até aqui, Tiago estava se referindo a uma situação do plano carnal, na região, nesse ambiente, nesse céu, não no ambiente espiritual. 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Olha aqui. Está escrito, como Tiago estava falando, que Abraão tinha sido abençoado por obra. Mas é uma mentira. Esse versículo, talvez, é um versículo tendencioso. Talvez quem colocou aqui, colocou para fazer as pessoas praticarem votos, praticarem sacrifício. Porque Abraão não foi justificado por obra porcaria nenhuma. Porque Abraão não concluiu a obra. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Olha aqui, no 21, tendenciosamente, falando que Abraão foi justificado por obra. Mas no 23, pegou aqui, entre aspas, uma passagem que está em algum lugar do Antigo Testamento, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão, ele foi abençoado, ele foi justificado por Deus porque ele demonstrou a fé, não a obra. Ele não concluiu, ele levantou o cutelo, mas ele não sacrificou Isaque. Não. Inclusive, Paulo fala isso em Romanos capítulo 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Você entende? Infelizmente, dentro desses albergues chamados igreja, dentro desses alçapões, dentro desses arapucas, eles pegam Tiago 2,14 e falam, tá vendo? A fé sem obras é morte. E aí, toma envelope, envelope consagrado, envelope ungido, faz a fila, vamos fazer uma oração forte agora, faz a oração em nome de Jesus, manifesta 2, 3 demônios, aí eles falam, quem é você? Eu sou a pombagira, o que você está fazendo aí? Estou atrapalhando os caminhos dela, e se ela pegar esse envelope, o que vai dar? Ela vai ser abençoada. Aí manifesta lá no fundo, quem é esse daí? Esse é o tranca-rua das 7 flechadas. O que você está fazendo aí? Eu estou aqui porque eu não quero deixar ele pegar envelope, eu não quero... Mas por que você não quer deixar? Porque ele vai ser abençoado. Aí as pessoas ouvem aquilo, olha, tá vendo? Até os demônios falou. Então agora é que eu vou pegar. Aí pega o envelope, faz um sacrifício, vende carro, vende casa, pega salário, pega tudo, coloca dentro do envelope. E aí, colhe o quê? Nada, só prejuízo. Porque aquela influência espiritual do engano esteve na cabeça daquelas pessoas e elas manifestaram daquela forma. Não foi anjo caído, não foi espírito, nada. Porque o próprio Deus colocou ali.
Porque aquelas pessoas que estão reunidas ali são tudo incrédulos, são todos profanadores, são todos blasfemadores. Ficam pedindo em nome de Jesus, ficam falando que Jesus ainda vai voltar, ficam falando que ainda vai acontecer o juízo final, ou seja, desfaz tudo, desfaz toda a cronologia bíblica. São todos incrédulos. E com isso, Deus envia o quê? O espírito do engano para que essas pessoas creiam na mentira, se cumprindo segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Tá bom? A fé é para Deus, as obras são para os homens. Foi o tema deste vídeo. Espero ter contribuído para o seu entendimento. E também fiz esse vídeo para responder o comentário de um nosso irmão que falou: fale sobre essa fé sem obras à morte. Tá bom? Então, quem gosta dessas obras são homens. Quem gosta da fé é o Deus Espírito. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Tchau.